Então vamos lá, seja muito bem-vindo! Vamos lá para a segunda aula bônus aqui da Jornada Ciência de Dados. Muito legal ter você por aqui. Nós vamos agora falar sobre um bônus nós vamos mergulhar, nós vamos entrar aqui para dominar um algoritmo que ele é um dos algoritmos mais escolhidos pelos competidores nas diversas competições de machine learning aí espalhados pelo mundo. Porque esse algoritmo, ele é escalável, ele é potente e ele é preciso. Tudo bem? A gente vai aprender aqui como que utiliza esse algoritmo, para que serve esse algoritmo. Você já passou pela aula 2 da jornada. Na aula 2 da jornada nós utilizamos o Random Forest, nós utilizamos o Gradient Boosting e nós vamos hoje conhecer o Extreme Gradient Boosting. Cara, o Extreme Gradient Boosting, ele é ali um algoritmo da família Ensemble também. Ou seja, ele é baseado em decision trees, ele é baseado em árvore de decisão, assim como o Gradient Boosting, assim como o Random Forest. Então nós temos que é como se fosse uma evolução, né? Primeiro veio ali o Random Forest, depois do Random Forest veio na verdade veio o Ada Boost, né? Aí criaram os boostings, veio o ADA Boost, depois veio o Gradient Boost, agora veio o Extreme Gradient Boosting, depois veio o Light GBM e por aí vai. Essa foi até agora a versão que a gente tem. Eduardo, por que você está trazendo o Extreme Gradient Boosting? Cara, é porque é o seguinte, grandes chances são que daqui um dia você vai estar trabalhando como cientista de dados. E com certeza você vai estar trabalhando num cluster de computadores. Ou seja, as empresas hoje em dia elas são organizadas assim, em cluster de computadores. Você não deixa mais tudo armazenado num data center onde tem ali o servidor e todos os dados da empresa. Hoje em dia as empresas, a grande maioria já estão migrando para essa área de nuvem e no qual o processamento ele é completamente distribuído, tais como um Hadoop, por exemplo, onde você tem armazenamento distribuído, processamento distribuído. E aí, o XGBoost é aqui nesse ponto que ele mostra o seu poder. Por quê? Porque o XGBoost ele consegue trabalhar em cluster, em computadores, em cluster de computadores distribuído, ou seja, ele consegue trabalhar ali e utilizar a estrutura de cluster para acelerar o seu processo. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Vamos embora? Esse é um dos benefícios do Extreme Gradient Boosting. Então, o que a gente tem aqui? Eu trouxe aqui uma evolução, né, do que aconteceu ali na família dos Ensemble e foi mais ou menos assim, né? Tudo aconteceu com esse cara aqui, ó, as Decision Tree, as árvores de decisão. Logo depois, começaram a perceber que, cara, se eu tiver processamento, eu posso agregar mais árvores de decisão aqui para fazer o meu trabalho. E aí criaram o bagging. Daqui nasceu o Random Forest. Random Forest é um algoritmo da família dos bagging. Logo depois, falaram assim, cara, a gente precisa arrumar uma chance, uma oportunidade de aproveitar os erros dos modelos anteriores para a gente corrigir o próximo. E aí eles criaram exatamente isso, a categoria Boosting, que se aproveita dos erros dos modelos anteriores para construir um algoritmo melhor. E aí nasceu o Gradient Boosting. Só que não bastando, e a gente, como está sempre evoluindo, a gente arrumou uma forma de otimizar o Gradient Boosting para trabalhar exatamente desse jeito, com processamento paralelo, como está descrito aqui, ó. A gente está trabalhando com processamento paralelo, ou seja, a gente consegue acelerar o processamento, né? E aí vieram outras melhorias, digamos assim, tais como o XGBoost trabalha bem melhor com valores missing, ele tem um processo de regularização que evita o overfitting de forma mais assertiva do que o Gradient Boost. Então, o Extreme Gradient Boost ele veio exatamente para melhorar o Gradient Boost. Então, nós estamos aqui nessa escala aqui, que é a escala de evolução aqui, uma escala temporal de evolução. Beleza? É aqui nesse ponto que você está. Eu trouxe aqui alguns links do Gradient Boosting, tá bom?
Esse aqui é o link da documentação, uma documentação muito bem organizada, tá? Se você quiser transformar para português aqui, você transforma. Se você instalou o Google Translate aí no seu Chrome, eu estou utilizando, né, o Google Chrome aqui. Então aqui nós temos, ó, é uma biblioteca otimizada de aumento de gradiente, distribuída, projetada para ser altamente eficiente, flexível e portátil. Ele implementa algoritmos de aprendizado de máquina sobre a estrutura do Gradient Boost. O Extreme Gradient Boost fornece um reforço de árvore paralela, né, conhecido como GBDT, que resolve muitos problemas de ciência de dados de maneira rápida e precisa. O mesmo código roda nos principais ambientes distribuídos, Hadoop, SGE, MPI, e pode resolver problemas além de bilhões de registros. Olha que interessante, né? Aqui o conteúdo ele é altamente organizado para você conhecer, desde o processo de instalação até com alguns tutoriais, tudo bem? Exemplos de aplicação em nuvem, em Kubernetes, tá bom? Deixa eu ver algumas outras aqui, ó. Um exemplo de XGBoost aqui no algoritmo Randall Forest, tudo bem? E aqui você pode o que eu estou trazendo para você aqui é só um compilado, tá? Um compilado para você depois aperfeiçoar os seus estudos. O pacote para Python pode usar o Extreme Gradient Boost no R, no Scala, em Julia, em Java, tudo bem? Então, assim, o Extreme Gradient Boost ele realmente é muito bom, tá bom? Suporte para GPU, né, que é o processamento paralelo, né? Então, é exatamente isso aqui. Esse é um dos links que eu queria trazer aqui para você entrar aqui e conhecendo, né? Principalmente os exemplos. Vai nos exemplos aqui e aproveite. Esse aqui é o site oficial, tá bom? Inclusive é o site de onde eu tirei essa documentação, no xgboost.ai. Você vai ver que ele traz aqui a sua marca, né? DMLC XGBoost. Aqui nós temos comunidade sobre o XGBoost. Nós temos aqui alguns exemplos para você trabalhar com o Python, tá bom? Aqui está um exemplo bem simples do Python, onde você utiliza um dataset do Kaggle, o Agaricus, que é aquele dos cogumelos venenosos, né? Aqui no R também, se você está com saudade aí, se você conhece o R é bem interessante também, uma linguagem muito bacana. A linguagem Julia e a linguagem Scala, que é uma linguagem que nasceu ali do Java, beleza? Então, nós temos aqui o blog, se você vê aqui que as atualizações, a última que foi feita aqui, a grande última, foi em 4 de julho de 2018, né, trazendo aí o processamento em GPU. Aqui são os patrocinadores, né? Olha só, quem patrocina o XGBoost, galera, nada mais, nada menos do que a AWS e a NVIDIA, né, a criadora dessas GPU muito doidas aí que a gente tem hoje em dia. Inclusive eu tenho uma NVIDIA aqui nesse notebook, né, que eu estou utilizando, tem uma NVIDIA aqui também. Aqui a documentação que você já viu e... Opa, fechei aqui, né? Vou abrir novamente. E a última aqui é o GitHub, é o link do GitHub, onde você encontra também os mais diversos pacotes. Pacote para R, demos também, tem demonstrações aqui. Bora dar uma olhada nas demonstrações aqui. Demonstração com Python, deixa eu ver se tem aqui. Nós temos aqui, ó, guia com Python. E aqui você pode ver, né, um caminho básico com Python. Aí ele mostra direitinho aqui um trabalho com matriz esparsa. Vamos lá, voltar aqui para ver se tem outros exemplos aqui, trabalhando com memória externa, customização com RMSLE, enfim, aqui, cara, tem vários trabalhos para você aprender a trabalhar com o XGBoost, desde os exemplos mais simples até os exemplos mais complexos, né? Porque como aqui tá o pacote está totalmente aberto, você pode utilizar aqui para fazer a atualização ou criar um pacote em cima desse, assim como ele criou o pacote em cima do Gradient Boost, não é mesmo? Então aqui você vai ver alguns exemplos, eu trouxe alguns exemplos já bem didáticos aqui, um pouco mais fácil, um pouco mais no dia a dia do cientista de dados que está começando a trabalhar, né? Que quer aprender a usar para depois entender como é que funciona lá os parafusos, não é mesmo? Então ali é para você que já está ali se habituando e quer se aprofundar, segue pau lá que lá tem muito conteúdo, tá bom? Inclusive eu trouxe grande parte desse conteúdo daqui e de outros conteúdos fonte que eu tenho aqui como inspiração para trazer para você, tá bom? Então o que a gente vai fazer nesse bônus aqui? Nós vamos falar sobre o aumento de gradiente, né? O que é o aumento de gradiente, né? Esse aumento de gradiente que o XGBoost tem. Introdução, né, em geral, assim, ao algoritmo. Vamos fazer ali o nosso primeiro algoritmo, nosso primeiro modelo, nossa primeira máquina preditiva com o XGBoost. E nós vamos fazer a verificação da importância dos recursos, das features, né, das variáveis.
e configurar os principais hiperparâmetros para desenvolver sua máquina preditiva. Tranquilo? Bora para frente? Então nós vamos lá, ó. Aumento de gradiente. Que parada é essa, Eduardo? Cara, o aumento de gradiente é uma das técnicas mais poderosas para construir modelo preditivo. A ideia de impulsionar surgiu de um aluno mais fraco, que ele chamava, né, que é um modelo mais fraco, poder ser modificado para se tornar melhor. A maneira de realização do Boost, que teve grande sucesso na aplicação, foi o ADA Boost. Lembra que eu te falei a história lá, né? Começou com o ADA Boost, depois que foi para o Gradiente Boost. E aí, como é que funciona essa parada de aumento de gradiente? Olha só. O Boost, ele foi utilizado como otimização, onde o objetivo é minimizar a perda do modelo, o erro do modelo, né? Adicionando alunos fracos, que são aqueles modelinhos mais fracos, usando uma descida de gradiente, que é derivada, tá? Você precisa ter noção de derivada aqui. É tipo minimizar a função de custo para quem é economista, tá bom? Não quero que você entre e entenda o que está acontecendo aqui a miúde, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que eles encontraram uma forma de utilizar cálculo de derivada para minimizar a função de custo, a função que você está utilizando ali para minimizar o erro. Tudo bem? O erro que você tem no algoritmo, o erro na previsão e assim sucessivamente. Para o algoritmo ficar mais assertivo, ele precisa errar menos. E ao se utilizar essa descida, desse aumento de gradiente, né, que é a descida do gradiente, por meio do cálculo de derivadas, o Extreme Gradient Boost foi extremamente feliz em fazer essa parada, tudo bem? Então, como é que é a linha aqui? Ele pode ser paralelizado, ele tem aqui uma abordagem que usa o pruning para melhorar ali a sua performance, ele evita overfitting, tem uns parâmetros de regularização para evitar overfitting, trabalha muito bem com dados missing, tudo bem? E tem uma função interna dele que é a validação por cross-entropia, que é muito interessante também, tá bom? O algoritmo, ele envolve 3 elementos. Uma função de perda a ser otimizada, né? Ou seja, você quer minimizar o erro. Nesse caso aqui, a entropia cruzada ou RMSE para problema de regressão. Tem lá o tal do aluno fraco para fazer previsão. E aí, depois ele coloca um modelo aditivo para minimizar a função de perda. Beleza, esse é o Extreme Gradient Boost na parte mais teórica, tá bom? Como é que é a implementação das árvores de decisão aqui, ó? O XGBoost é a implementação de árvore de decisão impulsionada por gradiente, projetada para, aqui que eu quero trazer, velocidade de atuação. Extreme Gradient Boost foi desenvolvido por Tianqi Shen e é focado por velocidade computacional, desempenho do modelo, além de apoiar todas as principais variações. O interesse é a velocidade proporcionada pela engenharia de implementação, tá bom? Então a sacada do Extreme Gradient Boost é o que? Paralelização, né, que é a construção de árvore, utilizando todos os núcleos da CPU durante o treinamento. Computação distribuída para treinar modelos muito grandes, você pode usar um cluster de máquina. Computação fora do núcleo para conjunto de dados muito grande que não cabe na memória. Cache de otimização, que é estruturas de dados e algoritmo para melhor uso do hardware. Ou seja, o Extreme Gradient Boost ele foi utilizado para ser o turbo dos algoritmos, tá bom? A ideia do Extreme Gradient Boost é ser o turbo, é ser o mais veloz, tranquilo? Então, ele utiliza os mesmos parâmetros do GBM, né, do Gradient Boost Machine, e permite tratamento avançado de dados missing. Ele é muito utilizado por cientistas de dados que vencem as competições no Kaggle. E está aqui o repositório no Git que você já viu. Tudo bem? Agora, bora utilizar aqui a sua primeira máquina preditiva com o Extreme Gradient Boost. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer utilizar um pacote é instalar, beleza? Eu vou dar um pip install Extreme Gradient Boost, XGB, e você vai ver que o próprio Google Colab já tem, você vai ver que aqui essa máquina virtual do Google já tem instalado o Extreme Gradient Boost, tá bom? Então você vai ver que ele vai executar e vai falar que os requerimentos já estão satisfeitos aqui. Por quê? Porque essa máquina virtual já tem o XGBoost, tá bom? Beleza, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos utilizar uma estrutura bem simples para você compreender como que você pode utilizar o Extreme Gradient Boost aí pela primeira vez. Então nós vamos passar por alguns módulos aqui que ele segue o pipeline da ciência de dados, tá bom? Nós vamos importar os pacotes, então ó, vou importar o read CSV para a gente ler um arquivo CSV. Vamos importar o train test split para separar os dados em dados de treino e dados de teste. Vamos avaliar com a accuracy score
e vamos utilizar um classificador, né, que está dentro aqui do pacote que a gente aqui acabou de instalar, que na verdade já estava instalado, né, que é o Extreme Gradient Boost Classify, o XGB Classify. Esse é o trabalho que vai ser feito aqui nesse módulo, tá bom? Então eu já vou até subir o dataset. O dataset eu vou deixar também disponível junto com esse script, tá bom? O dataset é o Pyman Indias dataset, é um dataset muito conhecido que fala sobre problemas de diabetes, tranquilo? Então beleza. Nós temos aqui agora esse módulo aqui, que é um módulo de carga dos dados, tá bom? Esse módulo de carga dos dados aqui, como que ele é feito? Eu vou separar para você ver como que a gente faz aqui bem separadinho, para ficar bem didático para você, tá bom? Eu vou separar aqui as atividades, cada célula. Aqui eu estou deixando tudo em uma célula. Se eu der um play aqui, ó, eu vou dar um play e você vai ver que ele já vai executar tudo. Por quê? Porque você pode fazer esse trabalho automatizado. Você já deixa ele tudo em uma célula e dá o play. Ele já mostra o resultado aqui embaixo, a acurácia de 77,95. Mas eu quero que você entenda miudinho, então eu vou fazer o seguinte, eu vou separar aqui as atividades, as principais atividades, cada um em uma célula, tá bom? Opa, Ctrl Z, porque tem mais coisa aqui para baixo. Vou colocar até o final, Ctrl X, e vou colocar um código aqui, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5 mais ou menos. Vou colar aqui, vai. Então, ó, nós temos aqui a célula para importar os módulos. Agora, nós vamos carregar o arquivo em outra célula, tudo bem? Vou separar aqui para ficar bonitinho, para você entender o que está sendo feito. Vou colocar aqui a carga em outra célula. Depois, nós vamos fazer a carga agora. Importamos dados, bora fazer a carga agora. Como é que é a carga? Eu vou dizer que o arquivo é exatamente esse CSV que está aqui na pasta, que a gente importou, abre aqui, está aqui o Pima Data. As colunas, eu vou dar um nome para essas colunas, tá? Geralmente a gente tira das documentações, tá? Esse aqui, como é um dataset que eu já utilizo bastante, eu já sei quais são o nome das colunas, por isso que eu estou colocando aqui diretamente. Mas isso aqui tá naquela parte principal, que é você descobrir o dicionário de dados, tá bom? Tem que ter o dicionário de dados, senão como é que você vai saber com que dados você está trabalhando, não é mesmo? Vou utilizar o read CSV, que a gente importou aqui em cima, ó, read CSV, beleza? Para importar esse arquivo. E as colunas, a gente vai colocar nesse atributo names aqui. E vou colocar num array de dados, tá bom? Eu vou colocar os dados aqui no formato de array aqui, para a gente pegar somente os valores, tá bom? Para quê? Porque agora eu quero separar esses dados em x e y. A gente não vai fazer tratamento nenhum, tá bom? A gente não vai fazer tratamento nenhum. Eu só vou separar as variáveis explicativas do nosso target. É isso que eu estou fazendo nessa célula. Tá? Eu vou mostrar para você o resultado dela aqui agora. O X é exatamente o array com os valores, tá? Então nós temos aqui cada uma das colunas, preg, plasma, pressão sanguínea, skinnes, por aí, todas as colunas. E a coluna Y também, né? Tá aqui a coluna Y, que é exatamente o resultado, né? Da nossa classificação, tudo bem? Ou ele está doente, né? Tem diabetes, ou ele não tem diabetes. Tranquilo? Beleza? Então tá bom. Agora eu vou separar os dados em treino e teste. Tudo bem? Eu vou já tirar isso aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Separar os dados em treino e teste. Vou colocar um parâmetro aqui de 30% para testar. Colocar uma semente aleatória. E vamos fazer o treino teste split para criar o X de treino e o X e o Y de teste para a gente fazer o treinamento aqui da nossa máquina preditiva, tudo bem? Realiza o treinamento. Agora nós vamos fazer aqui exatamente a criação da máquina preditiva com o XGBoost, nosso modelo, nossa máquina preditiva. Com o quê? Com o algoritmo XGB Classify. Depois a gente treina com os dados de treino, né? Ele vai dar um print aqui do nome do modelo e depois faz previsões com dados de teste. E as previsões, a gente vai fazer o cálculo da acurácia com o Accuracy Score. Então, a gente faz o treinamento e agora a gente faz a avaliação e está lá o 77,95%. Legal, né? Esse algoritmo é muito bacana, utilize esse template para utilizar aí, o Extreme Gradient Boost. Vamos agora utilizar, sabe o quê? Bora pegar o nosso sisteminha aqui e aí, nesse sisteminha, o que tem aqui? Você ainda não viu a aula 3, mas esse aqui vai ser o sistema que a gente vai construir. E nesse sistema a gente vai utilizar alguns algoritmos. Eu quero que você utilize aqui
na verdade, a gente construiu, a gente já passou para essa fase. O deploy, você vai fazer o deploy aqui nesse sistema que está aqui, mas os algoritmos você já construiu, né? Então você utilizou lá o Random Forest e o Gradient Boosting. Só que agora a gente vai utilizar aqui, aqui é o Kidney Data, né? Eu vou subir aqui o Kidney Data, o app, vou subir aqui o nosso dataset que a gente está utilizando aqui na jornada, para a gente agora fazer o seguinte, eu vou executar a célula 1, depois que eu executar a célula 1, agora a gente vai construir a nossa máquina preditiva com o Extreme Gradient Boosting. Então, todo aquele trabalho de pré-processamento de dados que você fez na aula 1 e análise exploratória já foi feita aqui agora. Acabei de executar essa célula, tá bom? Só subir o dataset. E agora, ao invés de construir a máquina preditiva com o Extreme Gradient Boosting, ou com o Gradient Boosting com o Random Forest, a gente vai construir com Extreme Gradient Boosting, que é o XGB Classifier, tá bom? Como que a gente faz? Ó, eu vou colocar aqui, como que importa o Extreme Gradient Boosting? A gente utiliza, você já viu, vamos importar o Extreme Gradient Boosting Classifier, vamos dizer que a máquina preditiva vai ser o XGB Classifier, nós vamos treiná-lo já aqui nesse pedaço. Logo depois nós vamos fazer previsões com os dados de teste, e depois nós vamos fazer a avaliação da acurácia. E vou printar também o Classification Report para a gente olhar a métrica F1 Score, tá bom? Então, vamos executar a célula. Ele deu aqui um erro aqui, que o Extrain não foi feito. É claro, né? Eu esqueci de rodar a célula 2. Bora rodar a célula 2 aqui. Vamos rodar. Ele vai rodar e pronto. Agora a gente vai rodar a célula e aí tá lá. O que ele fez aqui, ó? Ele criou um modelo que ele não é tão assertivo, né? Se a gente for parar para pensar que ele foi pior do que o Random Forest. O Random Forest, lá na nossa jornada, ele tirou 97,5. Todos são baseados em árvore e o aperfeiçoamento do Extreme Gradient Boost é quando a gente tem muitos dados. Nós temos poucos dados aqui, né? O poder do Extreme Gradient Boost ele vai vir quando você tiver muitos dados, que ele vai treinar rápido e vai ser preciso também, tá bom? Então aqui, ele seco, ele cru, nós vemos que ele sem hiperparâmetro nenhum, ele tirou 95,83, foi pior do que os outros, né? Mas a gente pode brincar com ele aqui, a gente pode tunar, aumentar aqui a quantidade de hiperparâmetros para tentar melhorar, né? Antes de fazer isso, eu vou mostrar aqui o F1 Score também, né? A gente conseguiu um F1 Score maior lá, mas também foi relativamente alto, né? Então aqui ele é uma máquina preditiva que não tem problema de overfit. Aqui nós vamos utilizar o Plot Importance para ver a importância da variável. Olha que legal como é que funciona isso aqui, né? O Extreme Gradient Boosting tem uma função chamada Plot Importance. Nós vamos importá-lo e vamos importar também o PyPlot do Matplotlib. Por quê? Porque eu quero utilizar esse Plot Importance do Extreme Gradient Boosting Classifier e eu quero que ele mostre aqui na tela, utilizando o PyPlot do Matplotlib. Beleza? Então, ó, só para você não ficar confuso, vamos lá. O Extreme Gradient Boosting foi a máquina preditiva que a gente construiu aqui em cima. Tudo bem? Tá aqui, o Extreme Gradient Boost Classifier. Tá aqui. A gente vai colocar ele dentro do Plot Importance, que está dentro do Extreme Gradient Boosting. Só que para você visualizar, você precisa chamar o Matplotlib, tá bom? Que é o que mostra aqui, que é a ferramenta de visualização. Para a gente utilizar a função PyPlotShow, para ele mostrar para a gente. É só isso que vai acontecer e ele vai mostrar para a gente. Olha só que interessante. Com o Extreme Gradient Boosting, a variável gravidade específica não foi a mais importante, né? Olha só, você vê, apesar de ser desenvolvido na mesma infraestrutura, aqui, para ele, a variável mais importante foi a hemoglobina, né? E com um peso que é o dobro da gravidade específica, né? Muito interessante, né? Bora dar uma configurada no parâmetro para a gente revisitar depois quais são essas variáveis mais importantes, tá bom? Mas antes eu quero, né, fazer um overview para você aprender aqui um pouco mais sobre os hiperparâmetros. Olha só, o aumento de gradiente é uma das técnicas mais poderosas, a gente já viu, porque tem sido muito popular, os resultados eles são muito positivos. Mas como você configura esse aumento de gradiente, né? Como você mexe nesse aumento de gradiente? Então, olha só, como que você faz o trabalho de aumento do gradiente dos boosting, né? Você utiliza a learning rate, tudo bem? Que é a taxa de aprendizado. Aqui no exemplo dessa literatura, a gente colocou aqui que é 0,1 ou inferior,
exigirão mais adição de árvores. Ou seja, se você coloca uma learning rate menor do que 10%, ele exige mais árvores. Então você treina, sei lá, com 2.000 árvores. Agora, o outro parâmetro é a profundidade das árvores. Se você coloca de 2 a 8, ela deve ser configurada numa faixa entre 2 e 8. Tudo bem? Se você coloca muito mais profundidade, aí não tem tanta especificidade. Você pode fazer o teste depois, você vai ver que entre 2 e 8 você tem alteração ali na assertividade, mas depois do que isso você não tem mais muita melhora. É só você ir fazendo os testes, você vai ver que cada vez que você aumenta, ou ele para de dar um resultado, ou você coloca no intervalo de 2 a 8 e vê resultado. Tudo bem? Então, direto ao ponto, trouxe de uma literatura bem interessante isso aqui, da própria literatura do Extreme Gradient Boost, tá bom? Aqui são bons pontos de partida para configurar o seu modelo, né? Isso que a gente falou. Aqui tem uma configuração que ela é uma configuração bem geral, porque tem muitos hiperparâmetros. Então o que eu trago para você é só algumas orientações aqui, olha só. Execute a configuração padrão e depois dê uma olhada nas curvas de aprendizado do treinamento nos conjuntos de dados de treino e validação. Se o sistema estiver super aprendendo, diminua a taxa de aprendizado, ou seja, toda vez que der overfitting, diminua a taxa de aprendizado, coloca um learning rate menor, em vez de 1%, em vez de 10%, coloca 1%. Então essa é a sacada. Toda vez que der overfitting, diminua a taxa de aprendizado. E se tiver subaprendizado, aí não. Se estiver aprendendo pouco, aí você senta o pau. Você aumenta a learning rate, aumenta a taxa de aprendizagem. Então coloca, sei lá, 0,2, beleza? Coloca aí um valor que seja maior do que o valor que você utilizou ali para evitar o overfit. É assim que você mexe no gradiente, né? É assim que você está ajudando o algoritmo a trabalhar. Então, essa learning rate é o parâmetro que vem exatamente para você mexer nesse negócio de aumento de gradiente, tranquilo? Então, beleza. Isso é uma estratégia eficiente para encontrar rapidamente um bom modelo, uma boa máquina preditiva. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar dois hiperparâmetros aqui dentro. Ó. Eu vou aumentar, né, a minha learning rate. Por quê? Porque a gente estava tendo um sub-resultado, né? Nós tivemos 95,8, né? 95 ponto alguma coisa. Eu vou aumentar a learning rate, como ele falou, né? Eu estou tendo subaprendizado. Então, eu vou aumentar a learning rate. Eu vou colocar logo 2 aqui, ó, que é para a gente fazer esse trabalho. E vou diminuir a quantidade de árvores, tá vendo aqui, ó? Diminuir a quantidade de árvores. O padrão, o default, são 200 árvores. Eu vou colocar para 150 para a gente ver o nosso resultado, tranquilo? Vamos lá, eu vou executar. E aí você vai ver que ele atingiu exatamente o mesmo resultado que o Randall Forest. Então, mesmo assim, não conseguimos bater o Gradient Boosting, tá bom? O Gradient Boost vai continuar sendo a nossa máquina preditiva. Então, eu trouxe aqui exatamente essa aula bônus para você aprender a utilizar o Extreme Gradient Boosting, quando você deve utilizar alguns hiperparâmetros aqui para você já ir direto ao ponto, sabe, não perder muito tempo, mas só lembrando que a nossa máquina preditiva escolhida continua sendo o Gradient Boost Machine, o nosso GBM, tá bom? Lembrando que esse modelo essa máquina preditiva, esse algoritmo pode mostrar o seu valor, principalmente quando você está num cluster de computador. Então, quando você tiver ali muitos dados, aí o Extreme Gradient Boost mostra o seu poder. E agora a gente pode verificar, né? Dado que a gente colocou esses hiperparâmetros aqui, a gente pode verificar se houve alteração nas principais variáveis ali, na importância das variáveis. Nós vamos chamar de novo o plot importance do Extreme Gradient Boosting e vamos verificar aqui. E aí sim, quando a gente vê que a gente atualiza, né, o hiperparâmetro, a gravidade específica volta a ser a variável mais importante, né, assim como foi no nosso modelo campeão, né, no Gradient Boosting. Hipertensão, diabetes, né, seguem ali a albumina como as outras variáveis que realmente são as variáveis mais importantes e que foram as variáveis que a gente utilizou no nosso sistema que você já viu, que a gente construiu e vai implementar na aula. Na última aula aqui da nossa jornada, tudo bem? Terminamos aqui então a nossa rodada aqui para esses dois hiperparâmetros, são realmente os hiperparâmetros mais utilizados aqui, que você já pode aí ir brincando para você aprender a tunar os algoritmos, né, a melhorar a assertividade dos algoritmos. E tenho aqui para você mais duas aulas, né, mais de XGBoost aqui, aulas que foram pro ar aqui no YouTube, né? A gente utilizou o XGBoost para detecção de Parkinson e a gente conheceu o Light GBM,
que é um outro algoritmo. A gente comparou o LightGBM com o próprio Extreme Gradient Boosting, tudo bem? Mais 2 aulas aqui para que você possa aí se aperfeiçoar cada vez mais aqui em Machine Learning. Aqueles que dominam Machine Learning têm um poder gigantesco em suas mãos. Beleza? É isso, eu espero que você tenha gostado desse bônus, eu espero que tenha trazido um pouco mais de conteúdo para você. Simbora, cientista de dados, porque agora a próxima aula tá louca, beleza? Vai ser muito louco colocar o sistema para funcionar. Ele tá lindão, lindão, lindão e você vai criar o seu próprio sisteminha, vai ser um negócio sensacional, beleza? Um forte abraço, um beijo, a gente se vê, tchau, tchau.